Neste vídeo, pretendo mostrar que uma série de mentiras estão sendo ditas pelas pessoas que são favoráveis à existência de estatais no país. A primeira mentira que eu vou provar é que a Vale do Rio Doce não foi vendida, como eles falam, por 3,3 bilhões de reais. A segunda mentira que eles dizem é que a participação do governo valia 90 bilhões. Eu vou mostrar que isso é uma mentira. A terceira mentira que falam o tempo inteiro é de que o governo, ou seja, nós brasileiros, tivemos prejuízo com a venda da Vale. Eu vou mostrar que isso é uma mentira. Muito pelo contrário, tivemos lucro. E a quarta mentira é de que, por ser privada, a Vale do Rio Doce causou o desastre Mariana, ou seja, a culpa do desastre é da privatização da Vale. E eu vou mostrar que isso também não é uma verdade. Meu nome é Ricardo Borges, sou mestre em economia com foco em finanças, analista de mercado com CNPI e professor desde 2000. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. E espero que goste do vídeo. O que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade é uma escolha. Ou seja, você pode escolher entrar no emprego A ou você pode escolher entrar no emprego B. Se você escolher pelo emprego B, o teu custo de oportunidade seria o emprego A. Você pode optar por aplicar o seu dinheiro na caderneta de poupança ou comprar um imóvel. Se você decidir aplicar na poupança, você vai ver se o dinheiro da poupança, ou seja, os juros que você está recebendo pela poupança, compensou o valor do aluguel que você está pagando em relação ao imóvel e a variação do preço do imóvel. O governo pode optar vender uma estatal e pagar, por exemplo, uma dívida dele. Ou seja, o custo da dívida seria o custo de oportunidade, ou o governo poderia, por exemplo, fazer uma aplicação. Isso é o custo de oportunidade. Mas o custo de oportunidade ele não é só financeiro. O custo de oportunidade ele também é com relação ao foco. Por exemplo, o governo pode focar todos os esforços dele em acabar com a inflação. Foi o caso do primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí ele deixa o resto de lado porque ele está focado em resolver um problema grave. Ou, por exemplo, o Lula optou por focar todos os esforços dele em criar e manter estatais, ao invés de investir maciçamente em educação, saúde e segurança. Ou seja, ao final do governo nós temos 0 de saúde, 0 de segurança e 0 de educação, né? Pelo menos é isso que os índices mostram. Então vamos à primeira mentira. Por 3,3 bilhões de dólares, porque na época praticamente R$1 valia $1, foi vendido, na verdade, não a Vale do Rio Doce, e sim 27% do capital total da empresa que pertencia ao governo. 27%. Não a empresa inteira. Então, numa simples regra de 3, né, nós descobrimos que a Vale do Rio Doce toda foi vendida por 12,2 bilhões de dólares. Essa é que é a verdade. Eu peguei esse gráfico daqui de um site que está aqui embaixo, o endereço eletrônico, que vai estar disponível no fórum do YouTube, para pegar o valor da Vale do Rio Doce, ou seja, o valor de mercado da Vale do Rio Doce na época. Eu quero frisar que esse site aí, se vocês entrarem no endereço, é justamente de uma pessoa de esquerda defendendo o governo PT. Ou seja, não fui verificar se o dado está correto, porque ele iria fazer o melhor possível, né? Olhando aqui no gráfico, nós vemos que no período, olha só, tá vendo? Ele estava valendo em torno de 8 bilhões de dólares a Vale do Rio Doce. E não os 90 bilhões de dólares que tanto falam. Resumindo, se você quisesse, à vontade, você poderia ir comprar ações da Vale do Rio Doce na Bolsa de Valores que você estaria comprando abaixo do preço que foi leiloado.
foi leiloado no mercado a um preço 50% acima do valor que qualquer brasileiro, qualquer estrangeiro, qualquer pessoa poderia ir lá comprar na Bolsa de Valores. Foi vendido então com 50% acima do valor de mercado e não abaixo. Então vamos ver se essa história dos 90 bilhões é verdade ou é mentira. Que a participação do governo valia 90 bilhões. Hoje, pegando no site da Guia Invest, o valor de mercado da Vale, ou seja, aquela que você pode ir à vontade comprar na Bolsa de Valores, é 202 bilhões de reais. Se o dólar está 4,20, você apenas dividindo um pelo outro, você já vê que o valor total da Vale do Rio Doce é de 48 bilhões de dólares. Ou seja, nem hoje, décadas depois, a Vale do Rio Doce chegou a 90 bilhões de dólares. Nunca chegou na história. 27% então, que eles adoram dizer que valia a participação do governo, hoje, né, vale 13 bilhões de dólares. 21 anos depois, o que foi vendido por 3,3 vale 13. Ou seja, é uma mentira enorme essa história de 90 bilhões. E é importante frisar que daquela época para cá, a Vale se transformou na maior mineradora do mundo. Ela cresceu muito. O minério de ferro, que valia muito menos, vale hoje muito mais. Foi feito investimento, a empresa cresceu. Ou seja, é simplesmente um absurdo essa mentira. Já tendo explicado o que é um custo de oportunidade, então vamos ao que eu chamo de efeito Manhattan. Ou seja, aquilo que parece ser muito pouco no passado, por exemplo, a ilha de Manhattan foi vendido por 24 dólares. Parece que foi nada, que a pessoa doou, né, a ilha. Pois é, se você trouxer esses 24 dólares a valor presente, aplicando em juros compostos de títulos da época até hoje, aqueles 24 dólares, há 376 anos antes, ele hoje valeria 88 trilhões de dólares. Ou seja, o suficiente para comprar toda a ilha de Manhattan e ainda sobrar bastante dinheiro. Então vamos considerar o efeito Manhattan no nosso caso, que ele é extremamente pertinente. Então, continuando, né? Vamos ver o que é hedge cambial. O que é hedge cambial? É uma operação que qualquer um de nós podemos fazer na bolsa, mas você tem outras formas de fazer um hedge cambial que te protege da variação do preço do dólar. Ou seja, se nós, pessoas físicas, podemos ir na Bovespa, que agora é B3, fazer um hedge cambial, e isso eu ensinei num curso que está disponível no ricardoborges.com, curso online, capítulo 2, no derivativos, vocês encontram lá como você pode fazer um hedge cambial. Esse curso, se eu não me engano, eu fiz 2005 até 2007, não sei exatamente em que ano eu fiz. O governo, então, ele recebe para oferecer esse tipo de operação para outras instituições. Então, o governo pode fazer um hedge cambial. Ou seja, o que eu vou falar agora, eu quero que vocês estejam cientes que o dólar para o governo, se ele fizer hedge cambial, ele não varia. Bem, nós calculamos a posição do governo, vendida 3,3 bi em 6/5 de 97. Se nós reajustarmos pela taxa da CDI ao dia de hoje, e aí eu vou entrar depois desse slide no site do Banco Central para fazer esse cálculo, para mostrar para vocês como se faz esse cálculo. Hoje o governo teria 63,19 bi de dólar. Por que eu usei o CDI? Se eu não me engano, né, o CDI é a taxa que o banco capta dinheiro do público, ou seja, ele paga CDI. E os bancos não emprestam dinheiro para o governo? Então, provavelmente, os bancos emprestariam uma taxa maior que a CDI para o governo.
Tá claro? Então, se o governo, por exemplo, pegasse esse dinheiro e pagasse a dívida, ele estaria economizando CDI. Mas mesmo assim, mesmo que a taxa que o governo paga pela dívida dele fosse menor que o CDI, vamos considerar essa hipótese, o governo poderia então pegar esse dinheiro e emprestar para os bancos a taxa de CDI, que é algo que você pode fazer, que o investidor pode fazer. Ou seja, aqueles 3,3 bi hoje, depois de 21 anos, seria 63,19 bilhões de dólares. Como nós calculamos, aqueles 3,3 bi hoje, se tivesse mantido as ações da Vale, seria 13 bilhões de dólares. Ou seja, o governo teve um lucro por ter vendido de 50,19 bilhões de dólares, o que a taxa de hoje, 4,20, daria 211 bilhões de reais de lucro. E deixou de se preocupar, porque a Vale do Rio Doce deu lucro porque estava no setor privado. Quando a gente olha a Petrobras, ela dá prejuízo, como eu já fiz um vídeo calculando. É importante assinalar que eu não mostrei os dividendos que a Vale distribuiu nesse período, que obviamente não chega nem perto de 211 bilhões de dividendos, mas também não incluí as subscrições, ou seja, o aporte novo de capital que os sócios tiveram que fazer na Vale, tá ok? Mesmo que fosse no 0 a 0, o governo deixou de administrar uma empresa que na mão dele dá prejuízo e deixou para o setor privado, que deu lucro e pagou muito mais impostos do que se a empresa fosse estatal. Estamos aqui no site do Banco Central, como você pode ver, né? Eu já deixei aqui disponível lá no fórum do YouTube o endereço. Escolhi CDI, tá ok? E vou corrigir valor para poder descobrir o quanto, na verdade, foi o valor. Ou seja, aqueles 3,3 bi a 100% do CDI, ou seja, você ganhando a taxa integral do CDI, ele, corrigido no final, ficaria 63 bilhões de dólares. Aqui está real, né? Mas na verdade dólares porque você fez o hedge. Bem, primeiro, a Vale é sim uma empresa privada. Ou seja, a maior parte dela pertence ao setor privado. Entretanto, quem manda na Vale são as pessoas que detêm a maior quantidade de ações ordinárias nominativas. Ou seja, no nosso caso aqui, é o governo. Os fundos de pensão são fundos privados, mas quem manda nos fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa e etc., quem manda é o governo. Se você somar a participação dos fundos de pensão e do BNDES, você vai ver que quem controla a Vale do Rio Doce é o governo. Eu acho que o Lula não sabia desse fato até o presidente da Vale, na época, resolver demitir alguns funcionários. E aí alguém deve ter ido cochichar no ouvido dele que a Vale era controlada pelo governo. A partir daquele momento, acho que foi em 2009, o Lula começou a fazer intervenções diretas na Vale, como a gente vai ver nos próximos slides. Bem, nesse artigo, nós podemos ver, né, onde começou o problema, que foi em 2008, quando o Lula, o presidente, ficou muito chateado porque a Vale demitiu quase 2.000 trabalhadores. Está aqui o endereço do artigo. Aí o Lula mandou a Vale do Rio Doce se unir à Petrobras para comprar ativos no setor de fertilizante. A Vale não queria. O Roger Agnelli, que era o presidente da Vale, lutou contra, mas acabou cedendo e tendo que comprar ativos do setor de fertilizante. O Lula continuou pressionando, querendo que a Vale também investisse no setor de siderúrgico, como a Vale acabou fazendo com a CSA. Ou seja, a Vale, que tinha uma participação muito pequena na CSA, foi forçado pelo Lula a comprar
uma participação bem maior para poder colocar a CSA para funcionar. Quase 6 anos depois da inauguração, a Vale do Rio Doce vendeu a participação na CSA. Olha que o ano era de 2016. Praticamente o PT já estava saindo do governo e o Brasil já estava em crise. Então ela aproveitou a deixa para sair do setor siderúrgico, como também fez agora em 2018, saiu do setor de fertilizantes, onde o processo começou em 2017. Ela não queria e aproveitou o PT fraco e depois a saída do PT para se livrar desses ativos. Esse é o gráfico do lucro acumulado de 12 meses. Dá para perceber que o lucro foi diminuindo quando começou a ter uma intervenção mais intensa. Ó, mudou, tá vendo? Em 2011 mudou o Roger Agnelli para o novo presidente. O lucro da Vale veio caindo, teve prejuízos enormes. E a partir de 2016, que ele começou a se livrar dos ativos podres e do próprio PT, ela começou a dar lucro novamente. Para que não houvesse mais esses desmandos de governos, não importa se é de direita ou de esquerda, os capitalistas, os investidores capitalistas da Vale, decidiram então pulverizar o controle da empresa. Ou seja, hoje o governo não pode mais colocar presidentes e forçar a empresa, pelo menos não através de voto em assembleia, obrigar a empresa a ficar investindo em ativos podres. Como podemos ver, a culpa do desastre de Mariana é porque, embora a Vale do Rio Doce tenha sido privatizada, ela continuou sendo controlada pelo governo. É triste, mas essa é que é a verdade. Mas não é só isso. A Petrobras é uma das 20 maiores poluidoras do mundo. Por quê? Porque ela é controlada pelo governo. Ou seja, quando isso vier à tona, obviamente, as pessoas que são favoráveis às estatais vão dizer que a culpa é do Getúlio Vargas, já que ela é uma estatal. É incrível como eles inventam histórias para tirar a responsabilidade das costas dele. A mesma coisa, a culpa do incêndio no Museu Nacional é do Dom João VI. Não é da esquerda ter ficado 13 anos administrando o museu e não ter feito a manutenção. Não, a culpa é do Dom João VI. É triste, mas essa é a realidade no Brasil. A culpa é sempre dos outros. Afinal, plagiando Lula, eu não sabia de nada. Como vimos nesse vídeo, muitas mentiras são ditas por pessoas que defendem a existência de estatais, muitas mesmo. E eu tenho feito vários vídeos para mostrar essas mentiras. Caso você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, na nossa página do Facebook também, e de mostrar que gostou, né? E não esqueça também de divulgar na mídia, para que outras pessoas conheçam a verdade. Obrigado.